Pois é, pessoal, boa noite aí. Eu agradeço muito a participação de vocês, né? Eu quero registrar público aqui que tem pessoas que estão comigo aqui, que a gente nem se conhece pessoalmente, mas a gente já está uma vida junto aí, né? Então, em nome dessas pessoas, eu gostaria de dizer uma boa noite, né? E para mim é muito difícil no sentido amplo. Eu venho de um estado depressivo há muito tempo, né? Então, cabeça não desliga, tudo aquilo que você quer botar para fora ou no papel, você não consegue, e organizar a vida é muito bom, né? Então, permitir que as pessoas elas possam obter um pouco da gente, permite levar a vida um pouco mais leve, né? Transformar onde se pisa num lugar melhor, né? Respirar um sentido para essa vida aqui. Então, me desculpa estar emotivo nesse primeiro momento, né? Porque, vamos falar assim, eu não sou fruto de um dia, né? A minha visão profissional não é fruto de um dia de experiência. Teve anos aí que dentro dessa caatinga eu rodei mais de 90 mil quilômetros, né? Então, eu vou dizer assim, eu tenho 30 anos de processo, não são da noite para o dia que a coisa aparece, né? Então, não é simplesmente achar que a gente acumulou conhecimento, não, do conhecimento que a gente obteve, a gente procurou dar uma amplificada nisso aí. Vamos lá, pessoal. Teoria da superbiocapacitância. Da onde que surgiu isso aí, pessoal? Eu vou ser bem sincero para vocês. Se eu falar para vocês que eu tive uma visão com isso aí, vocês não vão acreditar. Se eu falar para vocês que eu sonhei com isso aí, vocês não vão acreditar. Então, qualquer coisa que eu venha dizer para vocês dentro desse segmento vai ser um pouco meio complicado para mim, mas pessoalmente depois a gente conversa e eu explico para vocês de uma forma mais pessoal aí o que aconteceu. Mas isso aí me veio um insight durante quando eu estava na Amazônia, né? E essa palavra ficava firme na minha cabeça porque eu cavocava o chão no meio do mato, onde na região de Altazes, e começava a observar aquele tanto de matéria orgânica que era um limite de uma transformação de um solo preto para um solo tipicamente de barro, né? Daqueles solos macetado, aquela coisa, parece uma coisa de piso. Eu falo, pô, mas aqui tem alguma coisa nisso aqui, tem o porquê desse agregado, tem uma situação. Debaixo de uma árvore, eu falei, pô, mas para se manter com uma energia, tanta energia disposta em solo, tem que se pensar de uma forma um pouco mais, vou falar assim, um pouco mais holística. Não dá para pensar que árvores ficam debaixo da água por maior parte do tempo e elas ficam vivas, né? Isso existe alguma coisa por trás disso aí, existe uma física, existe uma biologia adaptada para isso aí, que muitas vezes a cabeça do homem, dentro da sua concepção, ela busca explicar tudo aquilo que ainda a gente não consegue sequer tentar organizar como conhecimento. A gente está todo mundo praticamente nesse setor correndo atrás do rabo e a gente praticamente que tenta falar a coisa de uma maneira um pouco diferente, a gente acaba passando por, vamos falar assim, muitas vezes até inconveniente, né? Inconveniente técnico, mas dentro desse segmento hoje, o que acaba acontecendo, pessoal? Eu, lá na Amazônia, precisava pensar em alguma coisa, estava aquela coisa assim, forçando o juízo, me veio a coisa do tal do superbiocapacitor. O que seria um superbiocapacitor? Esse superbiocapacitor, eu falei, pô, mas isso aí é um insight relacionado a solo, eu tenho que entender como é que funciona isso aí. Porque uma das coisas que eu tinha acabado de ver era a terra preta de índio, né? Me ficavam algumas coisas muito inertes na cabeça, logicamente, dentro de um setor, dentro daquilo que todos os estudiosos veem, né? Mas entender, a princípio, que aquele solo ele foi criado para ser daquele jeito, né? Foi de uma forma muito inteligente, de uma forma muito primorosa, para ele ser tocado daquele jeito, simplesmente falar como terra preta de índio, entendeu? É algo muito, eu acho, pela modalidade do que se é aquilo, eu acho que é muito raso. A gente nomeia como terra preta de índio, mas, na verdade, é um milagre aquilo, né? Então, digo em questões climáticas, na época que eu estava um calor absurdo, tudo que tinha naquilo, tudo que estava plantado naquilo tinha uma resiliência enorme, plantas praticamente, vamos falar assim, equilibradas, quase
quase em tudo, mas no sentido assim, você fala, pô, mas é de um solo que a condutividade elétrica em si só depende de decomposição, depende de uma rede microbiana possante. Então, qual que é o segredo disso, né? Então, isso começou a martelar na minha cabeça por algum tempo, falando, até que um dia a gente começou a resolver estudar sobre superbiocapacitância, né? Então, em julho desse ano, a gente chegou num consenso matemático que fosse simples para poder explicar a coisa de um jeito um pouco mais organizado e tentar quantificar isso. Porque o que é um solo regenerativo apto? A gente tem que fazer 1 milhão de análises, por suas vezes, muito caro, e a gente tem que entender de índices simples. Da onde que a gente trouxe isso? Trouxe isso do tomate. A maior parte do pessoal aí, eu acho que o Rubens está aqui no grupo, o Felipe está no grupo, as pessoas elas estão no grupo e a gente tem tratado isso de um jeito assim, ó, vamos verificar, vamos estar monitorando isso semanalmente, vamos ver, vamos trabalhar, vamos fazer a coisa básica como o pessoal da agricultura regenerativa fala, né? Vamos colocar matéria orgânica para dentro do sistema, vamos colocar remineralizadores para dentro do sistema, vamos aumentar a quantidade de material biológico no solo, vamos dando uma ajuda um pouco melhor, sabendo que a cultura do tomate, para se arriscar dessa forma, é um pouco problemática, e aí surgiu, então, esse conceito que não se existia num conceito, vamos dizer assim, a gente faz na prática, coloca na prática, monitora na prática, tem planilhas e planilhas na prática, mas tem que se colocar isso dentro de uma metodologia para explicar o porquê que a gente está gastando pouco desse jeito. Então, os monitoramentos que se vem se fazendo ao longo de 3, 4, 5 anos, vem mostrando que dentro de um segmento um pouco mais organizado, a coisa ela toma uma frente um pouco diferente, assim, né? Então, foi esse ano que o Rubens ele chegou no objetivo dele lá, eu estava esperando afoito por isso, né? Ele fechar as contas dela e ele conseguir perceber que ele produzia tomate agora quase 600 caixas por 1.000 plantas aí, gastando R$1 de fertilizante por ciclo por planta. Então, prova que, né, na prática, a gente estava indo para um lugar que é ótimo para essa cultura em si, porque os custos são absurdos, né? Então, basicamente seria isso. Então, eu falo, vamos dizer assim, um pouco da teoria da Terra Preta de Índio, né? Eles falam de alta condutividade elétrica mesmo depois de séculos, né? Redes microbianas aí complexas e resilientes, né? Produtividade excepcional, em baixo input de fertilizante, que é o nosso caso, e capacidade de regeneração e autorregulação. Então, essa é uma das características principais do que se falam da Terra Preta de Índio, né? Então, só para ter uma ideia, onde que o nosso conhecimento estava ancorado, né? Quando se fala em CTC, a nível de 174 anos de história aí, né? Sai de 1850 e vem para modelos computacionais aí, né? Por ano 2000. Então, se for pensar a nível analítico, só depois que se surgiu esses equipamentos portáteis para poder fazer alguma coisa e estudos paralelos eles irem tomando um outro tipo de forma, né? Então, boa parte desse negócio todo que se foi feito, levantado programas de computador, programas de fertirrigação, essa coisa toda é baseado em modelos que foram sendo implementados, né? Então, em 2024, me veio isso na cabeça, fechando um pensamento dentro da minha cabeça aqui, né? Vozes. Thomas Way, né? O cara aí foi o precursor, e depois o Harry Thompson aí deu o fechamento dentro do segmento, validando o processo de CTC, né? O que é, na verdade, a CTC? A gente fala que quanto mais carga negativa a gente tem no solo, mais atração impositiva a gente tem no solo e consequentemente, um maior balanço, né, entre as cargas positivas que são colocadas ali e uma melhor distribuição nessa CTC. Isso seria na teoria, né, na teoria química, que só olha uma função assim para o solo de um jeito um pouco vamos falar assim, na base do 2D, né? Então, olhar simplesmente por isso, às vezes está tudo equilibrado no solo, mas a planta não está equilibrada, né? Então, acaba se pensando, poxa, mas no solo eu tenho uma relação muito, muito legal, na solução do solo está muito legal, mas na planta não está legal. Boa parte das condições hoje de regeneração em áreas, principalmente que são plantadas com tomate, a depender da situação, passam por isso aí, né? Então, não é do dia para a noite também que a coisa se constrói.
Então, pessoal, da onde eu tirei esse princípio? Eu fiz alusão sobre corrente alternada e corrente contínua, né? Comparando, assim, de certa forma, as duas, vamos dizer, os dois pensamentos. Uma seria da CTC, né? E a outra seria da supercapacitância, né? Ou da superbiocapacitância, né? Então, o que seria, né, a CTC? Bidirecional intermitente e a corrente alternada, no caso da superbiocapacitância, direcional sustentável, né? Pessoal, se vocês puderem desligar o áudio para mim, por favor, eu agradeço. Mediação, né, pessoal? Ou então, pela visão da CTC, isso seria química passiva, né? E no caso da superbiocapacitância, seria biológica ativa. E armazenamento? Superficial limitado, no caso da CTC, e tridimensional amplificado. No caso, seria essa comparação conceitual, né, entre CTC e superbiocapacitância. O grande problema da gente monitorar tomate, né, isso é uma coisa muito, muito, muito louca, é porque a gente tem uma condutividade elétrica variante o tempo todo. Então, se a gente trabalha num solo, por exemplo, que a CTC é muito baixa, quanto mais baixa for a CTC, mais desgaste com adubo você tem que colocar, e por aí vai, e aquela coisa se ilude, né? Então, tipo assim, eu tenho a cultura do tomateiro, quanto mais se aduba, mais tomate tem. Enquanto, na verdade, a gente sabe que, de maneira geral, em plantas não acontece isso, né? Não só com o tomate, na cultura do tomateiro, mas existe a cultura de tantos quilos de adubo e existe a conversão para tantos quilos, né, de potássio, por exemplo, para tantos quilos de tomate. Então, eu não me apego muito a essa questão, porque o que a gente vem fazendo vem provando que isso aí cai por terra, né? Então, pessoal, hoje olhar para o solo e entender que existe um conceito tridimensional e não consegue se medir esse conceito tridimensional e não se tem a ideia o quanto se está se falando, uma vez que eu estou falando que o solo é um superbiocapacitor, se é um superbiocapacitor, eu posso entender das cargas correntes que vão estar entrando e circulando dentro dele. A maior parte das pessoas, quando vê eu fazendo balanço iônico, que na minha cabeça é 5% desse sistema, né, 5% assim que eu digo, do funcionamento químico, que o restante tem que vir de um acerto maior, mas esses 5%, se você faz a coisa de um jeito muito mal feito, você atrapalha tudo, atropela tudo. Então, o pessoal fala que balanço iônico é uma masturbação mental aí, que é uma coisa que isso não existe, porque não, existe porque a gente está monitorando de inverno a verão e está sabendo o que está acontecendo. Então, é uma coisa que, quando existem números, fica difícil de, se não, tipo, de correr. O tomateiro é uma coisa específica, né? Eu falo que é uma planta pedagógica, mais do que ela não existe, né? Então, pensando isso na prática aí. Então, pessoal, o que acaba acontecendo? Hoje, quando eu venho falar de corrente alternada e contínua, porque está justamente o segredo está aí. Como é que se armazena energia no solo, né? Boa parte dos colegas vão falar assim, não, mas se existe um superbiocapacitor, se existe um capacitor, se há necessidade de ter carbono, né? Se há necessidade de ter uma fonte aí de, vamos dizer assim, uma fonte de reserva, vinda, a energia ser estável o bastante para ela poder surgir de algum lugar, né? De uma forma, vamos dizer assim, mais usual pelo sistema, pela planta, né? Então, o que acaba acontecendo, pessoal? Hoje os mecanismos do que eu trato da superbiocapacitância estão aí. Biofilme condutivo, transferência direta de elétrons e estruturas carbonáceas. E é nessa aqui que eu vou ficar no primeiro momento, que é nela que vai dar todo o upgrade no negócio, né? Então, pessoal, o que acaba acontecendo aí? Um superbiocapacitor, né, vamos dizer assim, existe a parte microbiana, que é a maior, existe o ciclo de transferência direta, as estruturas carbonáceas, o ciclo redox, que a gente trata muito pouco na questão de solo, mas basicamente tudo que a gente se joga hoje no solo, se a gente não percebe a condição redox do solo, esse ciclo redox, a gente está jogando dinheiro fora. E mediadores, né? Então, o poder da superbiocapacitância, ela vem dessa interação, né? Então, se ela tem uma parte biológica estruturada, se ela tem uma parte carbonácea direta, vamos falar assim, uma parte que reserva, uma parte de carbono, né? Ciclos acontecendo de forma plural ali no solo, né? E eu tenho mediadores para isso aí, automaticamente eu estou criando uma condição de superbiocapacitância.
né? Então, seria dentro desses modelos. Ô, Elcio, o que você faz aqui no primeiro momento? Existe um protocolinho que a gente faz, mas isso vai depender muito de análises regionalizadas de cada local, né? Então, baseado nisso que a gente faz o processo, né? Vocês vão entender que a biocapacitância, na verdade, é uma ferramenta para tomada de decisão segundo índices, né? Então, pessoal, o que seria aí, né? Eu coloco evidentemente aqui como biochar nesse primeiro momento, esse papel do habitat aí, né? Esse papel de fazer vamos dizer assim, o papel de condução energética para dentro da planta, né? Então, o que a gente tem presente no biochar que permita que ele seja um super biocapacitor, né? Primeiro, condutividade elétrica, a gente está falando aí de 290 Siemens por metro, mais ou menos, na propriedade de um biochar, dependendo da temperatura como ele é feito, entendeu? E a forma como ele é explorado lá. Pseudocapacitância aí, pessoal, em torno de 229 farads aí por grama. Então, se você for pensar a nível de capacitor, esse industrial, esses físicos, né? O biocapacitor que entra no componente elétrico, que é concedido como micros, né? Micros farads. Aqui a gente está falando de 200 e pouco, né, farads por grama. Então, a gente está falando de uma capacidade muito alta de armazenar energia, né? E dentro dessa pseudocapacitância, vamos dizer assim, ainda se tem o poder de concentrar carbono, né? Carbono, não me desculpa, hidrogênio em função, né? De troca gasosa, essas coisas todas ligadas à transformação com metano e tornando o meio ali um pouco melhor, né? Então, tornando o ambiente mais habitável ali dentro do processo, né? E a gente chama tal de biocapacitância ou capacitância de dupla camada aí, né, pessoal? A gente está falando de valores aí de até 110 farads, que também é alto, e confere propriedades absurdas. Então, quando a gente olha para o papel de uma super biocapacitância, um papel dessa forma, a gente está falando da seguinte maneira, né? Que, vamos dizer assim, o que seria, em termos práticos, um armazenamento disso? Vamos dizer que se a gente coloca íons dentro desse sistema, íons com quantidades menores, né? A planta aproveita mais, amplifica esse processo, e uma coisa legal que acontece dentro desse negócio todo é a transferência de energia, né? Por mais tempo. Então, vamos dizer assim, a gente tem ciclos de carga nesse solo por milhões de vezes. Então, a gente pode usar esse solo por muito mais tempo. A gente pode usar de uma forma muito mais organizada, né? Trocando o miúdo para todo mundo aí. E seria mais ou menos isso aqui nessa primeira parte aqui, né? Passando para a segunda, né? Explicando aí um pouco do microbioma e rede elétrica, né? Se for pensar bem, basicamente existe uma família específica para poder se fazer isso com mais efetividade, né? Automaticamente, o que se acaba acontecendo? Que o circuito de vida entre bactérias e fungo estão todos ligados, não existe uma coisa que está funcionando separado da outra em função de um próprio meio natural, né? O solo ele tende, vamos dizer assim, criar os seus mediadores locais ali e permitir, né? Então, se for pensar em termos de constituição, o que conta em primeiro lugar? Bactéria, existe uma relação entre bactéria e fungos para poder se trabalhar nessa instância. Arqueias, protozoários e biofilmes, seria basicamente isso que seria a transferência de energia usando a parte biológica, né? A amplificação da parte biológica. Mediação, né? Medição da superbiocapacitância aí. Quando a gente pensou em falar de termos, o quanto que eu posso monitorar, de que forma que eu posso estar olhando isso aí, de que maneira que eu posso estar trabalhando isso aí, de maneira direta seria como, né? Pensar em condutividade elétrica, né? Condutividade elétrica hoje eu tenho trabalhado na faixa de 0,3 a 0,1, porém o sistema ele permite de 0,7 até 3 DS por metro, né? Eu penso comigo que chegando a 1,5 vai passando de 1,5, dependendo da situação, se tem problema, né? Então eu sempre procuro trabalhar dentro de 1,5 aí, nas áreas onde a gente está trabalhando. Umidade, né, pessoal? Capacidade de campo não total, mas uma umidade legal onde se ocorra uma transferência, né?
faixa de pH em torno de 6,4, né? A gente está falando aí da frequência da vida aí, né? E temperatura, para a gente olhar para dentro desse negócio, pensando no mínimo aí de 22 graus e também ter um máximo dentro desse sistema, onde a gente consegue pensar de uma forma tridimensional aí, começar a fazer um pensamento dentro desse sistema um pouco mais estruturado. Para isso, pessoal, foi criado um algoritmo, né, baseado em estudo, baseado em pesquisa, do que se rodando, né, por aí, o que o pessoal da área de nutrição pregam por aí, de que forma a coisa é colocada, baseado um pouco na visão que a gente está tendo no campo, né, que, então, o cálculo ISB, esse índice ISB, ele é uma norma, ele é uma normativa, onde se tem, existe um coeficiente, né, normatizado para dentro do sistema estatístico, onde vai se lançar essas informações, que, logicamente, elas vão ser estáticas, elas não vão elas nem sempre vão dizer que vai ser de um dia para o outro, mas para isso existe monitoramento, e dizer a que quantidade que esse solo está trabalhando e qual que é o índice que ele está trabalhando, né? Então, a gente está, na verdade, medindo o índice do solo. A minha sugestão é medir o índice do solo quase que em tempo real. Se eu posso produzir equipamento, eletrodo, colocar para o chão e fazer com que isso seja uma conversão, eu sei automaticamente se num dia um café, por exemplo, lá no sul de Minas, se no dia tal vai precisar, baseado naquela temperatura que está fazendo no solo, ou se eu posso diminuir, porque esse índice também ele empurra a gente para pensar em outras coisas. Então, seria mais ou menos isso, pessoal. A fórmula do ISB seria uma EC normatizada, um pH normatizado, uma umidade normatizada e uma temperatura normatizada. Então, eu já tenho um índice de ISB, né? A gente fala que eu tenho um índice, pelo menos, para me saber se aquele solo realmente precisa de algum tipo de intervenção. Se eu preciso fazer alguma coisa nele antes para elevar algumas questões nele, né? Então, a gente parte surgindo desses índices. Então, pessoal, o que acaba acontecendo no resultado da prática aí, né? A aplicação do biochar, sempre que me preocupou, é que a aplicação de biochar ela é feita da seguinte maneira: para solo tal é assim, para solo tal é assim, se não for assim, não pode ser. Então, não existia um conhecimento, não existia uma coisa sistematizada para poder falar sobre o uso de biochar. Para lamento de algumas pessoas, biochar não se pode ser usado em todos os locais com as mesmas quantidades. Existem características do solo para ser respeitado para o uso de biochar. E para isso existem alguns estudos, né? Algumas análises básicas que a gente faz para se entender qual seria a quantidade de biochar para aquele tipo de solo, né? A gente tem que entender que eu não posso transformar esse solo simplesmente com uma conversa que todo solo vai ser um biocapacitor, não. Antes de mais nada, é necessário fazer uma biomodulação no sistema. Começar a compreender que você vai ter que estar levando uma informação diferente e é que aquela informação que você está sendo construída ali naquele local, ela é específica para o meio agrícola para ser usada de uma forma racionalizada. Não que isso seja, a primeiro momento, algo que venha falar, não, isso é o certo, isso é o errado. Não. Eu falo que quem não monitora, que quem não conhece, ele não entende muita coisa. Eu falo que o agricultor, né, eu falo que o técnico, eu falo que o agrônomo, algumas pessoas elas têm que entender que para trabalhar com a agricultura, pela ciência, pela história, pela forma que eu vejo a agricultura ao longo dos séculos, não deveria ser qualquer tipo de pessoa, né? A agricultura, alguns estudiosos da mente falam que o produtor médio ele teria que ter em torno de 98 pontos, né, no QI, para poder falar que estava apto para poder trabalhar com a terra, né? Automaticamente, para se criar um consenso, para poder trabalhar o cognitivo, para entender o que é a ideia agricultável, né? Porque isso, ao longo do tempo, essa capacidade de raciocínio, essa capacidade de entender, fez da gente um pouco cego. Então, se a gente não transforma esse negócio todo numa linguagem um pouco mais fácil, se eu não consigo trazer esse negócio para dentro de uma ideia um pouco mais ajustada, eu não consigo chegar no produtor com uma coisa que seja muito difícil, ou para o técnico que seja muito difícil, porque o nosso estudo aqui, a nossa matemática aqui, como é tratado nas escolas, é um pouco meio rasa, né? E eu sou vítima disso, tanto quanto os outros colegas, eu não tenho, vamos falar assim, a gente não está aqui pregando uma verdade, a gente está mostrando um pouco do que a gente tem aprendido labutando com isso aqui, né?
O que acaba acontecendo, pessoal? A gente está colocando aqui, é, a gente está colocando aqui dentro de uma situação, né? Dentro do resultado prático. Eu estou falando aqui que há uma redução aí, né, dentro da área de aplicação em torno de 45% da redução de fertilizantes. Mas, na verdade, quando eu estou colocando isso aí, porque é um material que, de certa maneira, vai circular em algum canto aí, a gente, para não assustar tanto, mas usa muito pouco. Acaba usando o que se usa de fertilizante, acaba sendo o mínimo, né? Então, dentro desse negócio. E o que a gente tem usado é uma coisa de forma mais pura, onde existe uma condição para ser usado de maneira controlada, né? Então, olhando o negócio de um outro ponto de vista, porque o grande problema da agricultura orgânica, da agricultura regenerativa, ou que seja da agricultura biológica, é achar que somente uma visão dentro desse sistema é a certa. Não, a visão certa é a do solo, mas quem sabe qual é a visão do solo? Né? Então, esse tipo de bate-papo aqui, ele fortalece essa ideia. Que a ideia que eu estou apresentando aqui, na verdade, esse conceito que eu estou apresentando aqui, na verdade, é uma ideia que vai fazer com que os senhores olhem para o solo, não só de uma forma, de uma, de duas, talvez de 5, 6, 7, isso vai depender muito de cada um, mas, né, vamos dizer assim, a gente já tem uma ferramenta que antes, pelo menos, a gente não tinha nada, a gente só falava de ações no solo, mas nunca chegava num consenso, porque a gente não consegue programar dentro de uma visão lógica, onde se tenha pelo menos uma coisa mais simples e estruturada, né? Então, a redução de fertilizante nesse negócio é uma piada. Se falar assim, a quantidade que a gente economizou é um absurdo para tomate. Eu falo que eu tenho todas as contas feitas, a gente é aplicado o negócio milimetricamente, né? Em microequivalência para dentro das áreas, a gente tem um controle financeiro e tem um controle de quantidade de produto que se usa. Então, é uma piada, né? Então, redução de consumo de água diminui muito, né? Redução de doença nas áreas diminui muito, aumenta muito a imunidade das plantas. Isso é uma coisa medida, porque automaticamente, toda semana, eu estou recebendo, vamos dizer assim, leituras de diversos lugares do Brasil. Dentro das consultorias onde eu tenho, a maior parte dos meus consultados, eles têm equipamento de monitoramento, e a gente fica sabendo, pelo menos 2 vezes por semana, tem um consultado meu que eu chego no cerne da questão dele, uma semana antes, com 2 semanas antes até, de previsão de que tipo de nutrição que eu vou ter que trabalhar, baseado em alguns fatores aí, mas que não vem ao caso aqui. Seria isso aqui, né? Benefício comprovado aí, pessoal. Redução de químicos aí, a gente já falou alguma coisa, né? Aumento de produtividade da cultura, a gente, na verdade, manteve uma média produzindo nas áreas onde a gente conseguiu ter um acerto esse ano em função do ataque de mosca branca, né? Que foi muito cedo esse ano, né? Mas a gente teve uma área que, perto da referência da região, ficou muito boa, né? Uma área na região que se produz aí 350, quando se produzir muito, 450 por mil, né? E a gente consegue manter uma média de 600 caixas, trabalhando aí com uma condutividade elétrica de razão bem ínfima aí, em relação ao sistema geral como ser aplicado, né? Então, o que se acaba acontecendo? O que o produtor gasta dentro dessa visão? Gasta mudança de consciência. Gasta olhar para o solo, olhar para a família, olhar para o meio onde está vivendo de um jeito um pouco mais aprimorado, né? Então, a gente fala aí que a taxa de retorno é de 150% a 300% para o cara que adota isso aí, mas, na verdade, não é só isso, né? Então, tem o ganho comunitário, tem o bem-estar da família, tem a cabeça um pouco mais acertada para produzir sem pensar tanto nas contas e nos débitos que estão aí, né? Que a maior parte, às vezes, do produtor vive nessas condições. Implementação na prática aí, pessoal, né? Diagnóstico inicial, né? Medição dos parâmetros aí na base de cálculo de SB inicial, aplicação de biochar, incorporação conforme a medida, a unidade aí do que o solo estiver pedindo para essa condição, né? Enriquecimento mineral, aí a gente tem feito o enriquecimento mineral com a parte de pó de rocha, né? Então, pó de rocha é acima de 50% de silício, com uma certa quantidade de alumínio, para que a gente possa estar trabalhando vamos dizer assim, esses fatores de distribuição elétrica também, né? Juntamente com outros micronutrientes ali que estão compostos no pó de rocha, que fazem parte vamos falar assim, da composição desse super biocapacitor, né?
Então, o que vocês estão vendo aqui, fatores críticos de sucesso aqui, é o que vocês veem em todo lugar, que é cobertura, né? Cobertura vegetal, manejo hídrico, né? Não sufocar, não matar os bichos no chão, né? Entender que se vai se aplicar micro-organismo em área que vai alagar, dificilmente o bicho vai poder viver lá, né? Porque o solo tem que... O fungo, o micro-organismo, ele precisa de ter a respiração dele, né? Então, manejo de irrigação é uma coisa que interfere muito nesse quesito. O futuro da superbiocapacitância aí, pessoal, né? A gente colocou um pouco isso aí, depois eu vou colocar uma planilha aqui, mais ou menos, para vocês entenderem como é que funciona isso aí, e como a coisa está dividida nesses índices, né? De que forma que ela está distribuída nesses índices dentro desse sistema. Para a gente poder olhar a implementação dessas técnicas, entender que se eu monitoro, se eu consigo ter coisas guardadas, números confiáveis guardados, eu consigo tomar decisão. Basicamente, a calculadora que a gente fez aí na calculadora de SB, ela vai dizer qual vai ser o tipo de situação que você vai ter que enfrentar. Pode ser que no índice ele mande você recomeçar tudo de novo, né? Falar, esses solos precisam dos cuidados básicos. Então, correção de pH, ajuste de matéria orgânica, ajuste de microbiologia. Então, existe uma ferramentaria para isso, para se poder chegar nesses índices, né? E o nosso propósito era justamente poder criar um índice de saúde do solo, né? Um índice inicial, para a gente poder falar de uma forma mais simples e poder conduzir para uma conversa depois, uma conversa um pouco mais aprimorada, com uma técnica um pouco mais aprofundada, que é o que a gente já vem fazendo, né? Então, esse índice de superbiocapacitância seria para solos que a gente está dando entrada no processo. Então, automaticamente, quando a gente entra para dentro disso aí, vão surgir para vocês, aí vocês vão surgir, mas como é que vai se monitorar carbono? Como é que vai se monitorar massa microbiana? Como é que vai se monitorar a resposta da planta no solo em função de exudação? Como é que vai funcionar equilíbrio? Que tipo de, vamos falar, de biomodulação que eu vou ter que fazer no solo? Quais são as intervenções, né, metabólicas? Que tipo de insumo que eu tenho? Então, isso ajuda a construir um banco de conhecimento para ser tomado decisões, né, dentro dessa calculadora de índice que a gente foi criado. Então, de certa maneira, pessoal, seria um processo assim mais digerido. Existem as contas, como elas foram normatizadas por trás do app, por trás do aplicativo, né? Que isso aí a gente vai... Eu não quero dinheiro nenhum disso. O que a gente está falando, o que eu estou fazendo aqui é mostrando um pouco da ideia daquilo que está sendo feito, né? Mas que a ideia ela tem uma originalidade na coisa simples, na simplificância, né? Então, eu penso comigo, eu vinha pensando a respeito disso aqui, vou colocar por isso, eu vou me desgastar com isso, com aquilo, mas depois de um certo tempo, escutando algumas pessoas e os anjos da guarda, falaram, não, você vai fazer isso aí, porque senão você vai morrer louco aí, vai colocar isso no... Tire, organize esse pensamento aí, e a gente coloca assim para poder abrir uma discussão, né, para que pessoas usem a ferramenta também, para compreender o lugar onde estão, e pelo menos fazer com que as pessoas elas ganhem dinheiro, ou tenham uma vida digna no campo, né, transformar o ambiente rural num ambiente assim um pouco mais celestial, né? Então, pessoal, aí, ó, quando a gente fala a conclusão, né, dos próximos passos aí, é uma coisa que eu tenho olhado muito, tenho medido, né? Aumento de produtividade ou mantendo produtividade, sequestro de carbono, que isso é uma coisa vista, né? Resistência a estresse, a planta fica muito mais resistente, a eficiência hídrica da planta muda totalmente, né? Redução de fertilizantes é muito drástica, né? Aumento de produtividade vai depender do nível de experiência do produtor, se falando de tomate, mas vai depender do tipo de cultura que se faz. Se tiver um pouco do pensamento do tomate, a coisa ela já toma uma proporção diferente, né? No mais, seria isso, pessoal. Eu vou passar para vocês depois um aplicativo, né, no telefone para vocês verem como funciona, né, ou uma planilha travada, para vocês, onde vocês alimentam com índice. Aumentou com índice, se faz, ele vai surgir as recomendações do que ele vai ser feito, e vocês começam a entender como é que funciona essa tridimensionalidade básica. Logicamente, que eu falei para vocês. Isso é só uma entrada, né, só uma visão... de entrada. Logicamente, a gente já tem um pensamento para o futuro de colocar isso numa escala onde pode ser monitorada
de um jeito, vamos falar assim, de um pouco mais organizada, que isso possa ser feito lá no campo, organizado de uma forma que a coisa ela chegue num consenso ou chegue numa organização que essa tomada de decisão seja praticamente de a 3 cada 5 dias, entendeu? A gente consiga fazer de um ambiente mais ajustável para a planta, né? Até que com que ele se torne realmente biomodulado e adaptado para aquela situação, principalmente para cultivo protegido. Eu vou abrir o espaço agora para perguntas, né? E eu gostaria que o senhor soubesse aqui que eu procurei fazer isso aqui um pouco meio corrido, eu sei do tempo de todo mundo, né? Mas existe, eu construí um dossiê, consegui construir um resumo técnico a respeito desse segmento, né? E a gente, eu abro para os colegas aí um momento de perguntas aí, e para ver se eu consigo responder nesse primeiro momento aqui. Wilson, posso falar? Pode falar assim. Tudo bem? Boa noite para todo mundo. Meu nome é Richard Chares, sou sócio da Periódica. A gente trabalha com integração, né, na propriedade agrícola e também, vamos chamar de nutrição 2.0, né, e dentre a qual, ou dentre as quais, se encaixa o Biochar, né? A gente é um grande apoiador do Biochar. Wilson, parabéns, super legal pelo teu esforço em explicar isso daí, né, de uma forma mais clara. E o que me ocorre aqui, essa questão da condutividade, a infância do Biochar é aquela noção que o Biochar é uma grande esponja, né, Uhum. esponja inerte, né, um navio afundado ali, onde vai entrar os peixes, os corais, vai preencher aquele espaço ali todo. Isso é uma coisa um pouco passiva, né? Acho que o que você está trazendo é realmente tá no seu âmago, né? Tá essa ideia de um grande sistema, né? Vamos chamar assim, quase que eletrificado, quase que neurológico, né? No solo, etc. Então, o solo é inteligente também. Toda essa fiação, né, que você descreve nos biofilmes, nas proteínas, isso com certeza existe, né? Tem linhas de agricultura orgânica que falam muito disso, como a biodinâmica, né? Então, essa inteligência, né, do nitrogênio e esses condutores todos, né, que existem no solo. Uma coisa que eu chamo a atenção também é a supercondutividade do grafeno, que nada mais é do que carbono. O Biochar, ele tem essa similaridade, né? O grafeno é talvez um dos melhores condutores térmicos e elétricos que tem, né? Então, eu não duvido que o Biochar tenha alguma coisa muito próxima a isso, né? E, finalmente, só comentário, né? Não é bem uma pergunta, mas mais um comentário que está me ocorrendo aqui, é essa questão da condutividade. A gente sempre mede o máximo de condutividade, né? O agricultor está sempre atrás de, nossa, não pode passar de 2.000, né? Tem que cuidar e tal, mas a gente nunca fala também no mínimo de condutividade. Então, uma condutividade de 400 é tão ruim quanto uma de 2.500, porque você tem um ótimo, né, de funcionamento, né, nesse sistema. Então, a gente deve estar sempre atento a manter, né, essa condutividade em níveis ótimos, né? Acho que o Biochar, carregado com as bases corretas e tudo, vai fazer essa função muito bem. E os micro-organismos, que são verdadeiras antenas ou fios condutores, né, para fazer essa coisa ser saudável. E aí você imagina, do outro lado, uma agricultura química que destrói tudo isso, né? Que desestabiliza em vez de estabilizar, que destrói em vez de construir, né? Então, por isso que a agricultura orgânica é tão econômica, né? Essa agricultura, vamos dizer assim, baseada em matéria orgânica, humus e carvão estável, né?
é uma agricultura extremamente eficiente, extremamente econômica, né, no sentido energético, e essa bateria que você está falando, eu reconheço muito bem isso daí. Então, beleza, não é bem uma pergunta, é mais um comentário, parabéns, viu? Muito legal. Eu agradeço, Richard, a sua participação. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Eu gostaria de fazer um comentário, Welson. Sim, professor. Eu te digo assim, eu sou bastante cru, neófito nesse assunto de solo, mas eu tenho até uma associação junto com o Richard aí, de uma produção de biochar usando a biomassa do babaçu. Ah, legal, muito bacana. Que a gente está se surpreendendo com a capacidade de geração de biochar e carvão ativado no babaçu. É algo assim excepcional. E só que até hoje, exatamente até hoje, a gente estava um pouco tateando de como é que tem que ser o biochar, como é que um biochar pode ser enriquecido. E eu acho que você está trazendo com essa palestra aí parâmetros que vão nos ajudar a medir, por assim dizer, entre aspas, a temperatura adequada desse biochar, entendeu? Quer dizer, o que é a composição desse biochar, de tal maneira que assim que a gente entenda a Terra, entendeu? Porque você falou uma coisa muito importante que me chamou a atenção. O que a Terra está pedindo? O que a Terra está indicando de nutrição que ela precisa, entendeu? Ou para a plantação que vai ser feita, se eu entendi bem isso. E eu acho que se a gente conseguir colocar no biochar a resposta à demanda da Terra, eu acho que nós vamos ter e medir isso, como você está colocando, de uma maneira melhor do que se mede hoje em dia. Eu acho que nós vamos dar um salto brutal. E aí começa a aparecer, por exemplo, oportunidades vamos dizer assim, na agricultura familiar, de tornar essa agricultura familiar algo muito mais significativo do que é simplesmente uma agricultura de subsistência, como é hoje. Uhum. Quer dizer, mudar completamente os programas de agricultura familiar que existem. Nós temos agora uma oportunidade de trabalhar junto com a agricultura familiar e o pessoal chegou lá e nos pediu assim, vocês podem ceder um pouco dessa compostagem que vocês têm aí, que estava praticamente atirada num canto lá e nós não estávamos fazendo nada. Aí eu disse, não, mas não é assim que nós temos que fazer. Foi uma intuição que eu tive. Eu acho que agora, com a sua palestra, fica muito claro para mim que a gente pode fazer uma super compostagem, uma coisa muito mais adequada, usando biochar e usando, com certeza, esses conceitos que você está falando aí de super bio... Capacitância. Capacitância, é fantástico isso, é outro patamar, é outro nível, outra conversa, é outra tecnologia. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Espero que a gente possa falar de uma maneira mais concreta e objetiva e fazer projetos em conjunto para poder aplicar esses conceitos e medir daqui 1 ou 2 anos o resultado, porque isso aí não é imediato, como você falou. Exato. Hoje eu tenho, professor, 2 propriedades hoje. Eu vou dizer que existe um modelo pré-1, né, que é para um tipo de produtor, que mais está adaptado para a região do Paraná, e eu tenho um produtor que basicamente hoje ele virou uma indústria. Basicamente ele virou uma indústria. Então, hoje a gente tem trabalhado em diversas frentes, transferência de microbioma, transformação de solos em super biocapacitor, fazer com que a planta ela trabalhe exudando, vamos falar assim, bioestimulando a planta a fabricar, vamos dizer assim, exudações específicas, conforme a leitura que se acha no solo. Então, existe um fator de inteligência por trás. Então, a abertura somente da super biocapacitância, ela é somente a ferramenta de entrada. Então, automaticamente, quando eu sei da energia do sistema, o quanto que eu tenho de energia, porque o mundo é movido por energia.
E eu tenho que saber que essa energia, ou ela vem gratuita, ou ela vem paga. Então, para me entender como ela funciona de forma gratuita, ou para entender como é que eu amplifico esse negócio, como é que eu amplifico esse sinal, eu tenho que entender que eu tenho que partir de um princípio. Eu já criei um aplicativo, tá feito, que é a respeito de biochar. Então, para cada tipo de solo específico, com cada física específica, existe um parâmetro a cada tipo de solo que você alimenta lá, que ele vai dizer o grau de compatibilidade com o solo daquele biochar, daquela pirólise específica que foi feita, o quanto de carbono que vai estar se gerando, o quanto de carbono vai estar se sequestrando, o quanto de organização eu estou levando para o sistema em função da aplicação de biochar. Então, quando eu vim criando esse negócio, eu não podia sair simplesmente criar um índice vazio. O que eu estou propondo é que eu tenho ferramentas que foram me dadas nesses últimos anos, na base do entendimento, onde eu consigo planejar um pensamento biorracional, eu consigo planejar uma agricultura de fato inteligente. O mínimo, porque logicamente isso vai evoluir, mas o minimamente para poder se falar, a gente gerencia, a gente faz agricultura. É isso, eu tenho isso comigo, porque se não for pela vanguarda dos tempos, não adianta, não precisa. A vida pode parar por aqui. Se não for para estar na vanguarda do tempo, se não for para pensar de maneira avançada, não precisa. Vamos falar assim, por que o ser humano está aqui, então? Né? Então, a gente quer buscar essa evolução, transformar esse conhecimento, essa angústia de ver as coisas como estão de uma forma plena. Eu acho que, para mim, hoje tem feito muito mais sentido. Muito bom. Eu acho que eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, eu acho que esse é o caminho. Muito obrigado por isso e espero que a gente possa continuar conversando. Beleza, professor. Eu agradeço muito a participação. Muito obrigado. Hein? Obrigado, professor. Mais alguém, professor? Eu sei que o professor Zé Garcia aí... Uma pergunta, Elcio. Você vai deixar gravado isso? Vou deixar gravado. Eu estou gravando porque, na verdade, pelas minhas pesquisas, o termo superbiocapacitância, ele surge na minha mão. Entende? Então, eu estou fazendo uma apresentação pública para tornar esse um evento público, né? Colocar as outras pessoas, porque, na verdade, não se trata só de um termo, existe uma engenharia por trás do termo, né? Então, um termo de língua portuguesa pode ser construído de um dia para outro, mas uma forma organizada que se junte com a comunicação e transcenda isso no conhecimento aplicado a serviço da sociedade, isso é diferente, né? E você vai disponibilizar o seu contato para nós também? Vou sim. Eu vou escrever aqui e a gente vai se falando. Aí eu estou com uma área de café regenerando em São Paulo. A gente já começou com umas certas aplicações, mas assim, o projeto em si, ele está bem andado, viu, Alcides? A gente está caminhando, tem pessoas que estão no grupo aqui, que eles estão trabalhando na linha do pensamento do superalimento, né? Da comida a remédio. Entendeu? Sim. Então, a gente está entrando para esse segmento aí também. Sim, está muito bom, muito bom. Está muito bom. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Alcides. Mais alguém, pessoal? Tem o pessoal do tomate aí. A Ana aí é do pessoal do orgânico. Ô, Elcio, boa noite. Eu não, como diz, eu não quero fazer pergunta, não, só agradecer pela oportunidade de estar aqui nessa palestra, nesse bate-papo. Creio que já conhece a gente de algum tempo aí, e a gente sempre está aí tentando estar na vanguarda para poder, né, ter coisas novas, coisas diferentes, que a gente sempre conversa aí, para poder estar ajudando o pessoal, né? Você já sabe um pouco da história nossa, da região aqui, então, muito obrigado pela oportunidade de estar aí, né? Então, era mais isso mesmo, não questão de pergunta, mas um agradecimento aí de estar nessa galera, nesse bate-papo no dia de hoje. Beleza, João. Valeu. Obrigado pela participação. Micael? Fala, Celso. Também não tem pergunta não, mas agradecer também pelo convite aí, por poder participar também. Parabéns aí pela apresentação. Show de bola. Valeu, pessoal. Valeu, Micael. Você falou de biochar, eu estou lembrando aqui, tem um produtor, ele até faleceu,
e acho que nos anos 2000, mais ou menos, eles tinham umas estufas que ele plantava a estufa na entre-safra das frutas, né? Era pêssego, ameixa, aqui. Então, mais para manter a mão de obra durante esse período que ficava, um período sem serviço, né? E naquela época ele já falava muito sobre isso aí, né? Ele fabricava o próprio bokashi, o próprio EM também, era um japonês. Eu lembro que as produtividades dele era absurda, era coisa tipo tomate, era uma caixa e meia, 1,2 caixas por pé, naquela época já. A gente está falando do ano 2000, né? Muita coisa mudou, né? Do jeito dele, né? Ele já tinha todos os conhecimentos. É uma pena que faleceu num acidente, novo ainda, né? Não tinha 50 anos ainda, 50 e poucos anos. Né? Mas já tem todo esse conceito. Eu fico um pouco, assim, relacionado às histórias, porque existem pessoas que elas são base de referência, né? Eu também convivi com uma pessoa aqui que ela não está presente, mas acho que é função mais da idade, e também acho que desapareceu do telefone por conta da idade, né? Mas era uma pessoa que era também para estar participando aqui, era um senhor japonês aqui da Bahia, né? Então, boa parte da minha visão também foi aprendido o que esse cara fazia lá, né? Foi usado a disponibilidade visual, ele não sabia explicar, mas mostrava muito bem o que fazia, né? Então, o fator ver, o aprendizado e poder absorver a coisa dessa forma também coloca esse cara aí também um pouco dentro dessa teoria que está sendo levantada aqui, né? Então, o que eu posso dizer para vocês, pessoal, que isso aí, tudo que a gente está falando, na verdade, é só para poder organizar a ideia, a base de pensamento inicial, né? Então, o que a gente está propondo, do que a gente está fazendo, da forma que a coisa está acontecendo, a gente tem muita coisa pela frente. Eu acho que a agricultura está tomando ela está sendo um divisor de águas, né? Agora é a inteligência agora contra o modelo, entendeu? Então, agora vai estar nítido, né? Quem são as pessoas que estão buscando se estabelecer por inteligência e não por opção. Então, a inteligência é aquilo que garante a sobrevivência, né? E se aquilo que garante a sobrevivência pode levar a gente para algum lugar, então por que a gente não pode usar essa ferramenta, esse negócio de uma forma consciente? Então, a gente vai começar a disponibilizar, vou começar a mais tratar sobre esses assuntos de super biocapacitância, um pouco mais aberto, né? Porque, de certa maneira, isso me dá uma garantia que esse termo, pelo menos, é um termo que a gente pode usar para esse tipo de aplicação, né? Então, transformar a agricultura regenerativa, né? Eu não sei se seria esse bem o nome mesmo, né? Se transformar a ciência, vamos falar assim, a gente está tentando dar nome para a agricultura, né? O certo era falar em agricultura, mas a gente tem que deixar um pouco separado os nomes para entender que a gente não pratica qualquer tipo de agricultura, né? Se é praticada uma agricultura com racionalização, que tem um pouco de inteligência por trás do sistema. Mais alguém? Acho que o Zé Garcia está aí. Se o Zé Garcia quiser falar alguma coisa, Zé Garcia, está tudo disponível. Posso falar? Pode falar, João. Opa, não, só agradecer aí pelo conceito em si, né? Ainda mais se tratando, assim, em um momento bem delicado, igual foi mencionado. Primeiramente, eu sou João Carlos, trabalho na Dilon Biotecnologia, aqui em Caxias do Sul, mas eu fico no estado de Minas. Então, assim, esse conceito, a importância é tão grande, o que a gente está passando, o que está se previsto a passar, vivendo num país totalmente tropical e com várias intempéries em condições climáticas hoje, que a tendência é esquentar. Então, aquele que não fazer aquele depósito, igual foi mencionado, em um solo, com esse conceito todo, a gente vai ter, né, questão de vida útil, que é uma consequência da planta com relação ao solo. Então, parabéns aí pelo trabalho. Então, agora eu acho que eu consegui ligar o som. E deixa eu te falar. Boa noite, professor. Eu tive que ir ao médico hoje e não consegui ver a sua exposição. Ok, professor. Então, eu não posso
infelizmente não vou poder comentar nada, porque eu não vi. Ok, não, tranquilo, professor, sem Mas- problema. Depois eu Mas passo pro senhor. eu vou no YouTube, que isso deve ir para lá no YouTube, não é isso? Eu passo o link para o senhor ver, depois o senhor tem meu telefone também, qualquer Tá coisa. bom. Aí o senhor... Eu vou assistir a sua apresentação e aí vou contribuir. Beleza, Tenha professor, eu certeza agradeço. disso. Eu agradeço. Tem muito disso daí também do senhor, porque no final da história, alguém carrega o outro pela mão, ou empurra para o barranco, ou empurra para a fronteira do conhecimento, né? Então, vamos falar assim, pelo posicionamento do senhor, que às vezes eu admiro muito pela visão da agricultura avançada, né? Então, para mim, o senhor pelo menos está participando, está prestigiando comigo nesse momento, eu agradeço de coração, viu? Não, e quando nós sabemos que a planta utiliza energia, né? Quer dizer, e são elétrons que vêm do solo, né? Quer dizer, você tem isso daí envolvido, faz todo sentido, mas eu não posso comentar uma coisa Ok, que eu não professor. vi. Ok, bom? sem problema. Eu prometo assistir a tua apresentação e aí eu vou dar a minha contribuição. Beleza, sem sombra de dúvida, tá bom? Beleza, eu agradeço, professor. Tá joia. Valeu, professor. Obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço, professor. Mais alguém, pessoal? Wilson, só uma pergunta. Deixa a Ana, o Richard, depois da Ana, pode ser? Claro que sim. Claro. Então, Ana, manda brasa, Ana. Boa noite, pessoal. Sou a Ana, falo aqui do Rio Grande do Sul, eu e minha bebezinha. Eu não conhecia esse conceito, né? Embora muito do que tenha sido falado aí, a gente já venha fazendo, né? Venha praticando dentro dessas diversas nomenclaturas que tem a agricultura. Eu sempre trabalhei com agroecologia / agricultura orgânica e no contexto dá para dar um jeitinho nela, e no contexto da extensão rural dentro principalmente do assentamento da reforma agrária. E são condições econômicas assim que a gente tem um limitante, né, em relação ao investimento na agricultura. Então eu sempre me interessei por aquilo que pudesse maximizar assim, a nossa produção, e é isso que o Elcio bem colocou, né? A qualidade de vida no campo. Eu venho de uma família de agricultores também, e enfrento vários problemas aqui, porque eu estou numa região do agronegócio, terceira maior produtora de grãos do Rio Grande do Sul, que é a Cruz Alta, uma região que se usa muito veneno, uma região que agora está chegando essa história, né, dos biológicos, não sei o que, parará, mas tudo uma visão muito mercadológica, que não considera os outros aspectos da vida do campo, né? Nada contra, não estou falando que não você pode vender, não é isso, né? Mas eu, pelo que eu venho desenvolvendo de trabalho, agora eu estou um pouco parada, porque eu tive uma filha, então a gente, enquanto mulher, tem esses desafios, né? De gerar a vida e cuidar da vida. E às vezes o trabalho acaba ficando um pouquinho para trás. Mas, enfim, eu estou bastante disposta a ir para o Rio de Janeiro agora, no início do ano, e lá a gente vai começar a trabalhar com tomate de novo. E me interessei muito, assim, gostaria de poder levar isso a campo, né? E não se trata de transferência de tecnologia, mas poder construir esse conhecimento no campo com quem a gente vai estar trabalhando. Eu também produzo tomate, né? Quando eu estou no Rio, lá a gente tem algumas estruturas no sítio. E é isso, assim, vamos trocar esse conhecimento, quero estudar, quero conhecer mais, quero fazer, quero aplicar. Sempre fui de fazer, né? Do saber fazer, acho importante. Sempre gostei de aprender a produzir o meu bocacho, o meu EM. Uso também comprado, volta e meia a gente precisa, né? A gente precisa se organizar com isso também. Legal, mas é mano. isso. Legal. É fazer acontecer, né? E contem comigo para a gente poder aplicar isso lá no Rio de Janeiro. Quem sabe fazer parcerias, né? Nós Isso, temos alguns beleza. produtores. Vamos conversando. Beleza? Vamos tentar. Obrigada, viu, gente? Prazerzão conhecer todos aí. Boa noite. Tchau, tchau.
Richard? Não, é bem rapidinho, Wilson, só perguntar se você está planejando, ou tem, talvez eu não saiba, algum tipo de plataforma onde isso vai ser um ponto de encontro, onde isso vai ser Olha, elaborado ou então, divulgado. eu devo criar eu devo criar um grupo aí, não por agora, só vou esperar dar vou dar uma baixada um pouco nesses dias aqui, e vou começar a falar um pouco mais na mídia social, sabe, na rede social aí, nos veículos de comunicação aí, mas a gente vai trazer esse conceito um pouco mais para perto de vocês em poucos dias aí, entendeu? Então, já estamos basicamente com quase tudo pronto, né, com algumas coisas funcionando. Devo mostrar para algumas pessoas pontualmente, como é que o sistema vai funcionar, como é que a coisa está funcionando. Mas a intenção é falar de um jeito tridimensional do solo, com as ferramentas que a gente está elaborando hoje aí. Então, a gente precisava elaborar um medidor de frequência, vamos falar assim, frequência de solo, para analisar como é que é a frequência de solo. Os que são disponíveis lá fora, então, vamos dizer assim, não vou dizer que seja um absurdo, mas existe algumas situações onde dá para se melhorar, né? Algumas ferramentas. Então, a gente está vendo se consegue fazer ferramenta brasileira, consegue ver se transformar essas ferramentas em algo que possa ser aplicado, porque a gente precisa de números, né? No caso de reconstrução de solo, reconstrução de campo magnético do solo, transformar campos... A Netflix não está funcionando? Vamos dizer assim, a gente precisa entender como é que o solo funciona eletronicamente de uma forma um pouco mais ampla, né? Então, entender quais que são os fatores. Para isso, a gente tem que entender o que tipo de frequência que o solo ele está fazendo ali, né? Então, alguma coisa nesse sentido. A gente já começou a pesquisar a respeito disso e tentar transformar isso em alguma coisa mais palpável, entendeu, Richard? Legal. Beleza? Boa. Uhum. Mais alguém, pessoal? Rafael Trindade, meu amigo, aí o pessoal do Paraná que estão aqui. Ô, Elcio, Opa, só primeiro desejar boa noite a todo mundo aí. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela troca de experiência aí. Estamos aí para tentar melhorar e tentar fazer o melhor possível que a gente tiver ao nosso alcance. Agradeço muito o convite. beleza, Wellington. Valeu, valeu. Mais alguém, pessoal? Eu vou dar encerrada aí na sessão. Pode falar. Eu estou aqui pensando o que eu vou fazer a partir de amanhã, né, Welson? Porque tudo que foi apresentado vai bem um pouco contra o que eu venho trabalhando, né? Que eu trabalho muito com cultivo em substrato, né, pessoal? Então, o que fazer para que, de fato, o micro-organismo viva no substrato, né? E agora? Não vive. Não vive. Então, tipo assim, o último consultado de vaso foi o Felipe. Eu não dei mais consultoria para vaso. Não tem interesse, porque fere a minha visão profissional, me fere como ser humano hoje, qualquer coisa que venha ferir a minha capacidade de pensar, eu estou saindo fora. Então, prefiro hoje, não é viver pela fé, mas eu estou vivendo de uma forma que eu consigo olhar para mim e falar assim, eu estou fazendo a coisa certa, entendeu? Então, é isso. Basicamente, hoje a gente está abrindo mão, né? Eu abri mão de cultivo semi-hidropônico. Então, dentro dessa concepção, você fala para mim, Welson, mas aí eu vou para você que enquanto você produz um tomate no vaso, onde você tem uma condutividade elétrica de 2,5 agora no inverno, eu estava trabalhando com a condutividade elétrica de no máximo 0,7. Entendeu? Então é diferente, né? Então, como é que você vai querer competir com um negócio desse? Eu acho que a missão é quando chegar demandas, eu trabalhar nessa visão de que o solo é o melhor caminho, né, Welson, do ponto de vista econômico e produtivo, né? Tirar um pouco, porque o pessoal foi, por causa do manejo convencional, foi migrando para o substrato como a solução, né, mágica da agricultura. E a gente está chegando a uma conclusão que
ele está mais oneroso e não sendo sustentável e não atingindo índices produtivos que era se esperado, né? Hoje eu tenho no Goiás, eu estou com áreas, só para vocês terem uma ideia, acho que tem alguém do pessoal desse consultado meu lá aqui. O que a gente acaba acontecendo? Hoje eu peguei uma área onde eu tinha Housetoner filótipo 2, em 100% da área, basicamente 20% de stand mantido, numa área que deve custar aí no investimento seus 15 milhões, né, sendo tragado pela Housetoner, acabado com a Housetoner. A gente está fazendo um trabalho mais de um ano nesse local, aplicando esses conhecimentos, tem muita coisa para ser ajustado, tem muita coisa para ser lapidado ainda, mas a nível grosseiro, hoje a gente consegue manter 80% do stand das plantas, né? Em torno de 75%, 80% das áreas. Tudo isso graças a essa visão, né? Mudança dessa visão, quebrança desse paradigma, o que o produtor já estava numa situação sufocada, então ou ia ou rachava, né? Uma estrutura cara, como eu já disse, o investimento alto, e a gente está colhendo o resultado, né? Então a gente está fazendo uma coisa mais organizada, a gente está medindo micro-organismo no solo, vai começar a medir massa microbiana no solo de época em época, medir tipo de exudação na planta do tomateiro, medir que tipo de eventualidade biológica que está acontecendo na planta, qual que é o desequilíbrio biológico que está na planta, que tipo de bactéria que a planta está mais produzindo, então qual é o tipo de biomodulação que eu vou ter que fazer no solo, qual é a biomodulação que eu vou ter que fazer na planta. Você entendeu que agora só não é seiva? Então, hoje, por exemplo, eu estou trabalhando numa linha de pesquisa que está em cima da fabricação de um reagente para leitura do cortisol do tomate, né, alfa-tomatina. Então, pelo índice de formação de alfa-tomatina na planta, eu vou entender se a planta está em curto-circuito com o pé de cavalo, com o cavaleiro ou não. Então, dentro desse negócio, eu vou entender o porquê que o sistema da planta ela não desliga. E se está desligado por muito tempo, por quê? Então, automaticamente, a gente coloca essa visão, esse negócio todo, num outro paradoxo. A minha sumida de um ano não foi à toa, não. Aproveitando esse insight sobre a questão de enxertia, né, eu vi que tem se tratado um pouco lá no grupo sobre isso, e eu não compreendi muito bem como que... Eu também sou da opinião que a enxertia está sendo utilizada de forma desmedida. Eu não acompanhei muito bem como que as questões genéticas também interferem na questão da biomodulação. Imagine você que você vai querer andar, né? Andar, você vai querer praticar esporte. E você perde uma perna. Mas se você não tem uma base natural, como é que vai ser possível fazer uma transferência de perna, né? Pegar uma perna de uma pessoa e colocar em você. Então, são informações biológicas completamente diferentes, né? Então, o cavaleiro nem sempre vai expressar biologicamente de um jeito, e o cavalo, por si, vai se expressar de um jeito, entendeu? Então, o que a gente coloca a planta em xeque já no começo, para ela estar tendo que se ajustar ao modelo que ela não está ali. Então, só é um ajuste para o meio, para a doença não atacar, né? Que é mentira, que ataca. Então, o que acaba acontecendo? Dentro desse miolo todo aí, transformar o solo, né? Equilibrar a quantidade de bactéria no solo, equilibrar a quantidade de fungo, entender como é que são as funções do solo baseadas nos índices de redox, né? Baseado no nível de sais que está o solo, baseado no índice de massa microbiana, se eu estou em desbiose ou não estou em desbiose. O nosso passo é você ter um aplicativo na mão, que você lance os dados lá e automaticamente me gere um dado, um índice, né? Se o que eu estou fazendo é uma agricultura que, vamos falar assim, se aquela condição de solo, ele permite a agricultura. Então, a tendência no futuro é chegar nessas estatísticas, fazer com que o lugar, quando você coloca os dados lá, que vai ser pedido, você vai entender que, pô, aqui não dá para fazer isso que eu quero fazer. Para poder fazer essa cultura aqui, ela precisa ter um índice de tanto. Então, só aí já diminui a margem de erro, né? Então, é uma coisa que não se tem. Então, a gente começa a criar esse tipo de ferramenta. Entendeu? Compreendido. Obrigada. Tudo através da super biocapacitância aí. Uhum. Mais alguém, pessoal?
Pessoal, eu agradeço muito vocês. Eu sei que o horário já está um pouco passado, né? Eu agradeço de coração a presença de todo mundo. Ah, fala aí, Fábio. Tá escutando, Fábio? Acho que acabou apertando sem querer aí. Então, pessoal, eu vou dar por encerrado aqui. Eu agradeço muito vocês aí pela disponibilidade de tempo de vocês. E para o pessoal que está mais próximo de mim, eu deixei, para o pessoal que não é, deixei o telefone aí. Acho que se quiser anotar, eu coloquei no bate-papo, entendeu? E aí, se precisar de mim, eu estou à disposição, tá bom? No mais, a gente segue em contato aí. Eu agradeço de coração a vocês e a paciência de vocês até aqui. Tá bom, pessoal? Um abraço aí, tudo de bom para vocês. Grato aí. Gratidão.